Fala, turma! Hoje eu quero começar dizendo para vocês o tamanho da minha felicidade. Estou muito grato a Deus por estar colocando em prática esse projeto que eu queria há muito tempo. Muitas pessoas me incentivaram, me motivaram. Poxa, Jorginho, vai lá, faz o canal, a gente precisa ouvir essas coisas. E aí, só agora a gente está colocando em prática. Esse é o terceiro vídeo e eu estou muito feliz, feliz de verdade. O poder está passando um pouquinho do que eu conheço aí na parte pessoal, profissional. Então, a missão aqui é transformar a sua vida, fazer com que você saia um pouquinho melhor daqui, certo? Então, toda segunda-feira às 20 horas a gente vai estar aqui falando de gente, falando de pessoas, falando de você. Então, toda segunda-feira, assunto relevante para a gente trocar ideia, debater, questionar. Eu adoro ver as respostas de vocês depois no outro dia, para poder aprender mais também, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de pessoas, responder uma pergunta que quase todo empresário faz. Como tornar meu gestor um líder eficaz? Como fazer com que ele desenvolva bastante, ele produza, ele entregue os resultados que a empresa precisa? E essa é uma real dor e necessidade do empresário hoje. Olha só, ele contrata o gestor com base em experiência, características, habilidades que ele tem. O cara está pronto, muitas vezes até com perfil comportamental, o cara está ali, mas ele acaba não entregando as tarefas e o resultado que o empresário precisa. Mas eu vou te falar, isso é porque não existia um treinamento, um alinhamento, um direcionamento, um plano de ação realmente efetivo para que ele consiga cumprir. Você é a pessoa que mais conhece o seu negócio. Você tem que passar isso para o seu gestor. E antes de dizer como tornar o seu gestor um líder efetivo que entrega resultados, eu preciso te contar sobre três coisas. Primeiro, você precisa saber internalizar de que a sua missão na empresa é transformar a vida daquela pessoa. Quando você se propõe a extrair o melhor dela, o lucro vai virar consequência. A segunda coisa que eu preciso te falar é com relação ao processo seletivo. E você vai ter que acertar. Tem que colocar um recrutamento e fazer um processo seletivo que seja assertivo. Você precisa encontrar a pessoa certa para aquele lugar, através das características, das habilidades, como eu já falei anteriormente, e do perfil comportamental, certo? Aquela pessoa ela tem que estar no lugar que ela desenvolve melhor, certo? E a terceira coisa que eu vou te falar é com base nos valores. No meu processo seletivo eu começo dizendo quais são os valores da empresa e para ouvir os valores do colaborador. Isso precisa estar casado. O processo ele não se torna sustentável, a relação ela não se torna duradoura se os valores não estiverem linkados. Isso é muito importante. Agora vamos lá que a gente vai começar a falar como fazer com que seu gestor ele seja eficaz. Passo número 1, entregar metas. Se seu gestor ele não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E você precisa entregar ferramentas que direcione os resultados dele. Olha só, um dashboard bem feito, uma gestão à vista, números diários, semanais, mensais, individual, por equipe. Então isso tem que estar muito claro. A meta tem que ser smart, você sabe como é a meta smart, né? Segunda coisa é que você primeiro traça objetivos no seu planejamento estratégico, vai para as metas, tem que ter um plano de ação. Seu plano de ação ele tem que ser bem feito. É o conjunto das ações que vai fazer com que o seu resultado seja grande. E tem que ter indicadores. Esses indicadores vão mostrar se seu gestor está indo para o lugar certo ou não, de acordo com o que você planejou. Eu não acredito em gestor desorganizado. Uma vez eu ouvi do professor meu na faculdade dizendo o seguinte: administrar é exatamente organizar. Se você controla, você está organizando. Se você planeja, você está organizando. Se você controla, você está organizando. Ou seja, a organização é tudo. Então, seu gestor ele precisa ter estratégias para se manter organizado. E a organização no ambiente de trabalho, é organização com resultado aos números, tarefas. Ele precisa ter tudo bem anotado. Saber o que é que precisa fazer diariamente, semanalmente, mensalmente. Ele precisa disso. Eu utilizo muito a agenda, né? E o 5W2H, que é uma ferramenta excelente. Ele precisa encontrar alguma ferramenta para nortear o dia dele. Isso é fundamental na gestão.
eficaz. Disciplina. Essa é uma característica fundamental que o gestor precisa ter. A gente falou sobre isso no vídeo passado, sobre sucesso. Disciplina é fazer o que tem que ser feito e ponto. E seu gestor ele precisa ter essa cultura de execução. Independente se ele gosta, se ele não gosta, se ele está cansado, ele precisa executar as tarefas e fazer com que seu time faça a mesma coisa. Uma coisa que eu não gosto na minha gestão é atraso. Atraso e o não cumprimento de prazos. Na parte de cumprimento de prazo, no mínimo ela tem que ser renegociada, mas não cumprir simplesmente não pode acontecer. E o atraso, ele é cruel, ele é ruim para a empresa, por dois motivos. Primeiro, porque é uma tarefa super simples. Qualquer pessoa consegue chegar no horário. E se você não consegue chegar no horário, que é uma tarefa tão simples, você vai fazer outras tarefas mais difíceis? Complicado, né? A outra coisa é porque é uma falta de respeito. Se todo mundo se planeja para chegar no horário e você não chega, você está desrespeitando os outros. Então entenda que a disciplina ela precisa prevalecer no seu gestor e na sua empresa. Liderança. Não existe de forma nenhuma um gestor eficaz, um gestor de resultados sem que ele tenha as pessoas na mão. O líder ele tem a principal missão de extrair o melhor de cada um. Para isso, ele precisa entender quais são suas características, qual é a sua história, quais são suas dores, quais são suas motivações. Ele precisa ter um interesse genuíno pelas pessoas. E os liderados, eles sabem quando o gestor ele tem interesse de alguma coisa ou ele realmente se importa com aquela pessoa. O líder, ele tem que ser um exemplo em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Ele tem que ser a pessoa que chega pontualmente, ele tem que ser o melhor vendedor, ele tem que ser a pessoa com a melhor comunicação, que mais respeita seu time, as pessoas. É um conjunto de características. Ele precisa ser essa pessoa de exemplo. Mais de 70% dos problemas de uma empresa vem através da falta ou da má comunicação, segundo Peter Drucker, um dos maiores gurus da administração. Seu gestor ele precisa entender a importância de se comunicar bem com sua equipe, através de reuniões, através de conversas. Ele precisa dar feedback imediato, fazer follow-up do dia anterior, passar para a sua equipe o que, é que tem feito de bom e de ruim e buscar as melhorias. Ele também precisa dar abertura e ser transparente com as pessoas. Eu costumo dizer, e isso eu herdei de minha mãe, o seguinte: seja justo, honesto e sincero com as pessoas. O gestor tem que sentar do lado do colaborador e dizer o que realmente ele sente e também ouvir o que o colaborador tem para dizer. Ouvir genuinamente, saber identificar o que é bom para ele, o que é bom para o colaborador. Essa transparência ela vai fazer com que não tenha ruídos de conversas paralelas dentro da equipe. O seu liderado ele precisa encontrar com o seu gestor e falar o que realmente importa, o que ele sente, para que não tenham aí ruído na comunicação. O líder ele sabe valorizar os seus colaboradores. Ele consegue dar ênfase e destacar as coisas que as pessoas fazem de bom, diferentemente do normal do ser humano, que tende por criticar as pessoas. Então, valorize cada vez mais as pessoas que estão do seu lado. Lá nas minhas empresas, tem o Dia do Elogio, que serve como estímulo para que todo mundo reconheça e destaque o que as pessoas fizeram de bom na semana. Outra coisa que é muito bacana no líder é o método de maiêutica socrática. Que é isso? É um método de parir ideias, fazer com que seus colaboradores eles participem do processo de evolução, de inovação, fazer com que as ideias partam dele. E quando isso acontece, isso torna muito forte, eles defendem aquela ideia com o coração. Quando errar, reconheça seu erro com ênfase. Quando falar de erros, fale do seu erro primeiro. O nome disso é humildade. O líder, e não existe líder sem que tenha essa característica. Ele precisa entender que pedir desculpas, errar, reconhecer isso publicamente, não vai tirar um braço dele, não vai cortar uma perna. Isso traz autoridade. Ele reconhece o erro e traz as soluções, ele dá exemplo para a equipe, para que elas façam mesmo. Em vez de trazer justificativas, tragam soluções.
Para chegar no resultado, o seu gestor ele precisa ter uma equipe capacitada, treinada. Precisa existir um cronograma de treinamento semestral, mensal. Ele precisa estar trazendo a equipe o tempo inteiro para o movimento. Ela precisa conhecer demais o produto, o serviço. Ela precisa saber o passo a passo, os processos. Ela precisa encantar o cliente. Ela precisa saber todos os detalhes que envolvem a empresa. E isso diz respeito diretamente a um planejamento. Você precisa montar esse planejamento para que sua equipe esteja pronta para executar o que você precisar. Todo erro vem acompanhado de uma perda. É isso que eu falo direto com meus gestores. Tem que se preparar para errar o mínimo possível. Toda vez que ele erra, a empresa sente alguma dor. Pode ser perder uma venda, perder um cliente, pode ser quebrar uma empresa, perder dinheiro. Então, quanto mais planejado e organizado ele tiver, quanto melhor a comunicação dele, mais líder ele for, quanto mais a equipe estiver treinada, capacitada, tudo isso reduz as perdas. Então, ele precisa estar sempre firme e forte para que os erros eles sejam minimizados. O gestor ele tem que ser um solucionador de problemas. Qualquer que seja o problema, ele tem que enfrentar e eliminar já. É isso que o empresário espera. E é isso que o empresário precisa colocar como cultura na empresa. Meu irmão, uma vez, me contou um contozinho. Eu nem sei falar direito, mas eu replico ele o tempo inteiro lá nas minhas empresas. Que é o seguinte: o mestre, um dia, já estava cansado, já estava perto de finalizar a vida, e ele decidiu colocar um novo mestre e convidou todos os discípulos daquele lugar para que fossem resolver um problema. Todos se reuniram naquele momento e ele colocou lá um dos jarros mais bonitos daquela época, uma das flores mais raras do lugar, e disse: olha, esse é o problema. Ficou todo mundo se olhando, não é possível, aquela coisa linda, e um dos discípulos pegou a espada e detonou todo o jarro e toda a planta. E ele disse: a partir de agora você é o novo mestre. Por quê? Porque qualquer que seja o problema, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é bonito, ele precisa ser eliminado. E o gestor ele precisa ter essa cultura de fazer isso. Tratar todo e qualquer tipo de problema na mesma hora. Ter carinho pela empresa. Esse é o maior segredo que faz o gestor ter sucesso, entregar resultados e crescer na organização. Você, que é empresário, precisa estimular e identificar isso no seu gestor. Quanto mais a camisa ele veste, mais degraus ele vai subir. Quando eu era gerente, lá atrás, lembra? Na empresa, no primeiro mês eu reduzi em quase 50% o custo de energia da loja. Fui chamado pelo financeiro da empresa e o gestor estava lá presente e ele disse: Jorginho, o que é que você fez que conseguiu tanta redução de custo? E eu olhei e disse: nada. Eu fiz como se fosse minha empresa. Desliguei computadores, desliguei o ar no momento que estava frio e assim a gente conseguiu fazer essa economia. Esse carinho ele é fundamental, porque no final das contas o que vai importar mesmo é o resultado. Você pode ser o mais bonitinho, mais bacana, o melhor comunicador, a pessoa que todo mundo mais gosta, mas se no final não tiver o resultado, não adianta. Eu vou ler duas frases aqui que eu acho que são assim fundamentais para o gestor entender. A primeira delas é: insanidade é achar que você vai chegar a resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Uma frase de Albert Einstein que diz tudo. Você precisa encontrar soluções para chegar ao resultado que você precisa. A segunda frase é minha. Diz o seguinte: a única coisa que não mente para você no final do mês é o seu resultado. Então, trabalhe firme, com determinação, fazendo toda essa gestão que eu falei aqui para vocês, que o resultado ele vai aparecer. E esse foi o passo a passo que eu utilizo nas minhas empresas, toda vez que eu contrato ou promovo um gestor. Eu acho que isso norteia ele e faz com que ele tenha um direcionamento, ele saiba onde quer chegar e siga as instruções de como chegar lá.
Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui falando sobre um tema relevante, bacana, para que você possa se desenvolver como pessoa e como profissional. Na próxima semana, às 20 horas, estaremos aqui falando sobre solidariedade. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história num dos maiores institutos que existem aqui, que é os Amigos Solidários. Eu vou dizer como ele saiu de apenas uma vontade de ajudar pessoas do lado para um dos maiores institutos aqui da região, que atua e beneficia mais de 31 cidades. Então, fica aqui com a gente, curte, comenta, dá seu like, compartilha com amigos, porque nossa missão aqui é transformar vidas. Fique com a gente.